con ustedes las experiencias internacionales. Decíamos que contamos con la presencia de representantes justamente del gobierno de México y de Brasil. Vamos a invitar entonces al estrado al señor Antonio Marusic, director del Fondo de Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México, al señor Pedro Loyola, director de Políticas Públicas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento del Brasil, y al secretario general de ALASA, el señor Marcelo Girardi, como moderador de este panel. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente sumarme a las palabras de agradecimiento de toda la mesa que dio inicio. Y la verdad que es un orgullo poder estar moderando y acompañando esta mesa de todos los principales países hermanos que esperamos nos puedan compartir en la jornada de hoy lo que han sido sus vivencias y sus experiencias, tanto en el caso de Pedro en Brasil, un país un poco más joven en lo que respecta a seguros agrícolas, pero que ha tomado el tema como una política de Estado y que bueno, ahora Pedro nos va a compartir un poco su experiencia, tanto como Antonio, que también México para nosotros, para todos los latinoamericanos, es sin dudas como la meca del seguro, porque es un país con más de 30 años de historia en este sentido, con un programa tremendamente sólido y consolidado en el país, y que creo que un poco escuchaba tanto a Néstor como a Luis Miguel y a Raúl hablar sobre las expectativas que tenemos, y sin dudas tenemos que mirar un poquito más allá de nuestras fronteras sin llegar a mirar los grandes desafíos como pueden ser nuestros nortes, como es Estados Unidos o España, que son dos modelos realmente muy maduros. Tenemos hoy muy cerca y con ganas de colaborar y con ganas de ayudarnos dos experiencias muy importantes y muy lindas para compartir. Antonio, si te parece, quieres, por una cuestión de edad solamente, no por otra cosa, si te parece, bueno, nos acompaña Antonio y nos acompaña mucha gente de México a la que quiero realmente agradecerles el esfuerzo de haber venido hasta aquí. Y bueno, tenés por delante el mejor auditorio, el más crítico, pero con muchas ganas de aprender y de conocer tu experiencia. Claro que sí. Mientras Antonio se prepara, están las chicas con anotadores. Si ustedes les van surgiendo alguna consulta, alguna duda, va a ser un panel que está abierto a las preguntas. Por ahí, por una cuestión de orden, se las hacen llegar a ellas mientras están las disertaciones y después yo trataré de hacérselas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores de la jornada. Es un gusto el poder estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia mexicana del seguro agropecuario y particularmente lo que nosotros hacemos, que es en la parte ganadera. Es donde, al ser parte de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, donde estamos más enfocados. Vamos a platicar, les comento rápidamente del Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en su conjunto, de los programas de apoyo del gobierno federal. Como aquí se dijo, si no hay un apoyo del gobierno federal en este tema que tome el rumbo, la regulación y desde luego que aporte subsidio a la operación de los seguros, es muy tortuoso el camino, por no decir que casi imposible, al menos en un país como el nuestro, en México, donde la inmensa mayoría son pequeños productores, muy pequeños, de muy escasos recursos y sin acceso realmente a comprar una cobertura. Y vamos a platicar también de la evolución que ha tenido el seguro agropecuario en México. Como una primera lámina, y para mostrar la cancha de
juego de lo que es México. Por una parte, hay dos secretarías de Estado, dos ministerios que participan, cada uno con su programa de apoyo al seguro agropecuario. De alguna manera es algo atípico en el mundo, pero así se ha mantenido en el país. Tienen sus orígenes en distintos momentos de la historia del país, pero finalmente la Secretaría o Ministerio de Agricultura tiene un programa, y la Secretaría o Ministerio de Hacienda tiene también su programa. Ambos aportan recursos a distintos segmentos de la actividad aseguradora del país. Tenemos una compañía aseguradora del Estado, Agroacemex, que ha cumplido una función importante a lo largo de sus 30 años de historia. Por otra parte, hay compañías aseguradoras privadas, muy pocas, 5 en la actualidad, si se considera el número de aseguradoras en el país, que rebasa 100, el número es marginal, no así su importancia en la actividad. Estas aseguradoras privadas participan fundamentalmente en el ramo agrícola, con un casi 40% del tema de agricultura comercial. Ya les platicaré qué es esto de agricultura comercial, un poquito de ganadero, y el fuerte de su actividad es lo que se conoce como agrícola catastrófico, que también les voy a platicar a qué se refiere. Y del otro lado están los fondos de aseguramiento, que son mutualidades solidarias cuyos socios administran sus riesgos. Hay 362 actualmente en operación en el país, 59 operan el ramo agrícola y 6 la acuacultura. Desde luego hay fondos ganaderos que son multiramo. ¿De qué tamaño es el mercado? 2.5 millones de hectáreas comerciales, y se llama comercial al aseguramiento que es individual, donde un productor va y contrata un seguro. 11.6 millones de hectáreas catastróficas. Aquí los asegurados son los gobiernos de los estados, los gobiernos provinciales. Ellos son los asegurados, los que pagan parte de las primas, y en un escenario de siniestro reciben la indemnización y la distribuyen entre los productores de la provincia. En la parte ganadera, estos 48 millones de bovinos, ovinos y caprinos es el todo del inventario ganadero. En México el ganado está asegurado en su totalidad, el 100%. De hecho lo tenemos nosotros en el fondo de la Confederación. Las compañías privadas y algunos otros fondos tienen algunos nichos en los que no participamos, como es la acuacultura o los feedlots, los corrales de engordas, algo que no trabajamos. Pero de las funciones de reproducción aseguramos el todo. También aseguramos el todo en el tema de las colmenas. Estos 4.7 millones de colmenas es el total del inventario nacional, con un subsidio de 225 millones de dólares agregado de los dos programas, y las primas de 315 millones. Este es el escenario en el que se desarrolla en la actualidad el seguro agropecuario en
en el país. Este tema arrancó desde el inicio de los años 40 en el país, y en ese sentido pues es un camino muy largo el recorrido de 80 años, desde que se constituyó la primera mutualidad de seguros en el norte del país, en la comarca lagunera. En los 50 se creó una primera oficina de estudio del seguro agrícola, y en los 60 se constituyó la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Esta Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, ANAGSA, que funcionó 3 décadas en el país, significó al país irse por el camino largo, y desde luego por el camino no correcto. Se creó una aseguradora sui generis que estaba atada del organismo del Banco Nacional de Crédito a la producción agropecuaria, y trabajaban en común todo el tiempo. Esto, desde luego, nos tardamos mucho tiempo, 3 décadas en el país, pero estaba destinado al fracaso. El crédito y el seguro, si bien para efectos de contratación pueden estar ligados para facilitar el acceso a los productores, pero deben de ser operaciones independientes. Por un lado el crédito, por otro lado el seguro, y de ninguna manera conjuntos, porque de otra forma en determinado momento ya la aseguradora es el pagador de cartera vencida del habilitador. En los años, a inicio de 1990, es donde realmente inicia en el país el seguro agropecuario desde bases técnicas. Se constituye una aseguradora, Agroacemex, una aseguradora que tenía y tiene las características de cualquier otra aseguradora del país, especializada sí en el ramo agropecuario. Se establece, el objetivo principal es la operación técnica de los seguros, de una evaluación real y tasación del riesgo, y sin duda Agroacemex es el desarrollador del seguro agropecuario en México en un periodo de 3 años. Se accede a raíz de la constitución de Agroacemex al mercado internacional de reaseguro. En esta época también surgen los fondos de aseguramiento, y surge también la participación de otras aseguradoras, en este caso privadas en el país. Una característica de un fondo de aseguramiento, que en esencia es igual en términos legales a una aseguradora para efectos de la autoridad de la Secretaría de Hacienda, es que los fondos de aseguramiento únicamente pueden asegurar socios, y las aseguradoras están en el mercado abierto. Otra característica de los fondos es que por la naturaleza de sus características y la normatividad financiera que les rige, mayoritariamente operan con excesos de pérdida, con esquemas de exceso de pérdida del reaseguro.
esta etapa de 90 a 2000 sí desarrolló mucho técnicamente el seguro en México. Se alcanzó una cobertura de 2 millones de hectáreas en contrataciones individuales. Se tuvo acceso al mercado internacional de reaseguro, pero en el año 2001, bajo el argumento de que al ingresar al mercado nacional de las aseguradoras privadas, de quedarse las aseguradoras privadas con el mercado de la aseguradora del Estado, que es Agrocemex, y volver y darle a esta características únicamente de reasegurador, la hipótesis es que se iba a tener un crecimiento exponencial. Esta fue la apuesta. En 2001 hubo una transición que persiste hasta nuestros días. La aseguradora del Estado es realmente una reaseguradora de agropecuaria. 19 años después, no entraron más aseguradoras al mercado y no creció la parte de la contratación individual agrícola de forma importante. Sin embargo, en esta época sí los fondos de aseguramiento tienen un crecimiento muy importante, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera en la última década. Ya a partir de 2005 hay una ley específica para los fondos de aseguramiento. Antes se manejaban con lineamientos de la propia Secretaría de Hacienda, y el problema del bajo crecimiento en el seguro tradicional agrícola es que una compañía privada, al menos en el caso de México, por lógica va a ser selectiva en cuanto a qué regiones, tipo de clientes y tipo de riesgos va a operar. Por eso no hubo realmente un crecimiento. ¿Qué se requiere para que esto suceda? Lo que mencionaba el señor presidente de la LASA, un esquema como en el español, en el que se juntan todo el paquete de riesgos y de superficies y de productores en un gran pastel, y lo que hace un asegurador es tomar un pedacito de ese pastel. No hay una antiselección, y si crece el seguro, crece en todo el país. Estoy hablando de seguro agrícola en una contratación de productor a productor, de manera individual. Pero en paralelo, el país tuvo y ha tenido un gran desarrollo del seguro desde el punto de vista técnico. Me voy a pasar a las siguientes láminas. En México existe un seguro para prácticamente cualquier necesidad agrícola y un seguro para cualquier necesidad de aseguramiento de cualquier especie pecuaria en el país. De un universo asegurable de 22 millones de hectáreas, se atiende en 11.6 por un lado en el programa catastrófico, y 2.7, de tal suerte que todavía hay un 6-7% de millones de hectáreas en los que se puede
crecer. En la parte ganadera, como les mencionaba, estamos a tope, asegurado el 100% del mercado, y la parte de la acuacultura, que es importante y es interesante, al igual que la parte pesquera, es incipiente y en desarrollo. Como les mencionaba, en la parte agrícola hay todos estos esquemas: seguro agrícola, la cosecha esperada, la inversión a la producción garantizada con ajuste en planta viva, con garantía de producción, inversión con ajuste al rendimiento, con ajuste en daño directo, seguro al ingreso. Son variantes de cómo plantear las reglas del juego en las condiciones de aseguramiento, y desde luego cómo ajustar los siniestros. Y en la parte pecuaria, lo propio. Todo este tipo de seguros, alta mortalidad, muerte y despoblación por enfermedades exóticas. Ahorita, por mencionar este tema de las enfermedades exóticas, no creo que haya ningún porcicultor del mundo que duerma tranquilo rondando la peste porcina africana, ¿no? Y desde luego es todo un tema en el que hay que poner atención, y desde luego existen los esquemas de aseguramiento. Y en fin, distintos tipos de seguros. En esta parte México está muy desarrollado. Hay productos para todas las necesidades de aseguramiento. Si nos comparamos con otros modelos desarrollados como el español, y que nos ha tocado conocerlo bien, interactuar con los colegas españoles, tienen ellos un gran desarrollo estructural del seguro, con muchas bondades, distintas entidades que cumplen distintas funciones y que le dan viabilidad y certeza a la operación de los seguros. Sin embargo, su operación es pequeñita, a lo mejor el 10% de lo que tenemos en México. El país también es más chico, pero es una operación muy sofisticada de números quizá no muy grandes. Los seguros necesitan subsidios. Sin duda en México es factor fundamental. Hay distintos tipos de subsidios con distintos porcentajes de subsidio y con distinta asignación en el territorio nacional. Hay zonas hacia el sur-sureste del país que se intenta sean más beneficiadas con el seguro. Esto depende de la condición de cada país, de los riesgos que enfrente, del impulso que se quiera dar a un esquema de aseguramiento u otro. Pero en México puede haber seguros con un subsidio del 15%, y hay subsidios con un subsidio del 80%. Todo depende de qué zona, qué riesgo y qué ministerio esté otorgando el seguro. El tema de los seguros catastróficos es importante, porque ahí es donde se ha dado el gran crecimiento del seguro agropecuario en México. En la parte agrícola, con los esquemas catastróficos provinciales, donde, como les mencionaba, el asegurado es la provincia, es quien tiene el trato con el reasegurador. La póliza es a nombre de
la provincia, y en los escenarios de siniestro, la provincia tiene el compromiso con el gobierno federal de asignar estas indemnizaciones a los productores. Es el esquema con un mayor subsidio, 80% de parte del gobierno federal, y el otro 20% lo paga la provincia. También en riesgos catastróficos hay otro esquema que se llama apoyos directos, y que es para productores agrícolas que no tienen ningún tipo de seguro por alguna circunstancia en alguna provincia. En este siniestro es un seguro donde el asegurado es el propio gobierno federal, que lo que busca al asegurarse es tener un fondo suficiente para que cuando productores que no tienen ningún acceso al seguro, y que regularmente son de los más pequeños, se encuentren en un escenario de siniestro, el gobierno federal, una vez determinado la magnitud del daño, aporta el 60% de esta indemnización y el 40% el gobierno estatal. Se llama apoyos directos, y el asegurado es el propio gobierno de la nación. Los subsidios desde luego deben de tener reglas del juego, reglas de operación se llaman en México, son de mucho detalle, pero bueno, a manera de ejemplo, pues lo que aquí está, ¿no? Para cultivos anuales de temporal, con lluvia como fuente hídrica hasta 20 hectáreas y con una suma asegurada de $750. Lo propio ocurre en la parte ganadera, con el seguro de agostaderos que ahora les platico. Este es el recorrido de la primera década, que es cuando la aseguradora del Estado fue aseguradora directa, tenía prácticamente el monopolio, y pues llegó a poco menos de esas 2 millones de hectáreas agrícolas, y un máximo de 10 millones de cabezas. Viene la segunda etapa, en la que participan ya únicamente las aseguradoras privadas y los fondos de aseguramiento, y no pasó mucho más. Se lograron aumentar nada más 500,000 hectáreas. No así cuando entra el esquema catastrófico. Sí tiene un crecimiento muy importante hasta llegar a estas casi 12 millones de hectáreas que les mencionaba, y en el esquema, reitero, el asegurado es la provincia. En la parte pecuaria sí hubo un crecimiento importante. En 2008 entramos nosotros a escena con el fondo de la Confederación Nacional Ganadera, y paulatinamente a lo largo de una década llegamos a tener el seguro del inventario total ganadero. ¿Cómo funciona esto en la organización? Ya para terminar, es una confederación de carácter nacional. Están afiliados el 85% de los ganaderos del país. Tiene una estructura
piramidal con presencia en todas las regiones del país y sin duda es el origen y el éxito de poder tener una mutualidad de las características que se tienen en cuanto a que se tiene la representatividad de los ganaderos para efectos de negociar los seguros, los subsidios, y se tiene también el medio de organizar el proceso de aseguramiento y de indemnización de los productores. Desde luego la Confederación presta otros servicios de tipos sanitarios, de identificación, trazabilidad, etcétera, pero uno de sus servicios, de sus principales servicios hoy por hoy, es la administración de riesgos. Operamos 9 seguros para todos los ganaderos de México que tengan ovinos, bovinos, caprinos y abejas. Todo esto lo tiene desde el ganadero más grande hasta el ganadero más chico del país. Es una mutualidad. Los utilidades de la operación estatutariamente se quedan en la mutualidad y no pueden tener otro fin que no sea el pago de primas en operaciones subsecuentes o el desarrollo de nuevos productos de aseguramiento. Esto nos ha permitido que desde hace 5 años ningún ganadero del país se tenga que desembolsar de su dinero personal para acceder a estos 9 seguros. El subsidio nuevo, más las utilidades acumuladas de operaciones anteriores, le da esa revolvencia, que cuando se puede perder en escenarios de altísima siniestralidad, donde la reserva expuesta se agota y no quedaran suficientes remanentes para las operaciones subsecuentes. Pero bueno, finalmente en un gremio donde el 95% de 1.200.000 productores que son, hace 10 años no habían oído jamás de un seguro. Una década después todos están incorporados, todos están asegurados y todos saben perfectamente de qué se trata con este asunto de los seguros. Y finalmente la administración de riesgos del sector agropecuario de un país, desde luego protege la producción y la continuidad de la producción. En un país con las características de México, con una inmensa mayoría de productores pequeñitos, un siniestro los puede sacar de la actividad si no existe el mecanismo para que en el escenario del siniestro tengan el dinero para volver a empezar. Se desarrolla y fomenta la cultura de previsión. Esto es muy importante, sean grandes o pequeños productores, esa cultura de previsión. Desde luego se transfieren los riesgos del productor al asegurador y también como país, y esto es muy importante, del asegurador al mercado internacional de reaseguro. El que se quede dentro del país el costo de una catástrofe de alguna manera crea un hueco en las finanzas del país. Se optimiza el uso y transferencia de recursos públicos en escenarios de siniestralidad. Es común que cuando se negocia con algunas autoridades
piensen en un fondo, pero no en un fondo de aseguramiento, sino un fondo de dinero en el banco para que cuando se presente un problema, sacar de ese recurso y pagar los daños que se presenten. Es la forma más ineficiente porque no se potencializa, desde luego, el seguro, porque no se acaban los recursos rápidamente, y porque cuando se tienen recursos guardados para hacer frente a un siniestro y que no hay un seguro, lo más probable es que no haya tampoco previamente un inventario ni de asegurados, ni de bienes, ni de ubicaciones, y en un escenario de siniestro hacer un pago de esta naturaleza es sinónimo del más absoluto de los desórdenes. Un valor muy importante para el productor, pero desde luego también para los distintas autoridades de un país, es que conocen la magnitud real de las afectaciones. No sé cómo sucede aquí, pero en México, cuando ocurre alguna catástrofe, en los periódicos el daño que mencionan es 100 veces mayor al real. Y bueno, finalmente, y eso es muy importante para el Estado, apoyar los seguros, y en los escenarios de siniestro, y desde luego está todo el tema del cambio climático. El seguro más importante que nosotros manejamos tiene que ver con esto específicamente, que es el seguro de sequía de los pastizales del país. Tenemos asegurados todos los pastizales del país, y es el riesgo mayor que manejamos. Y desde luego, si hay un seguro que tiene intervención del Estado ante la presencia de los siniestros, de la magnitud que sean, el Estado tiene capacidad de respuesta para hacerles frentes, y desde luego se quita la presión financiera, social, política que se viene en automático ante la presentación de una catástrofe. Y lo que hace el Estado es decir, pasa con tu asegurador y de acuerdo a las reglas del juego, que te indemnicen lo que esté pactado. Esto yo creo que es importante. Sí. Es la última, y bueno, no sé si vaya a haber preguntas y respuestas. Me parece, Antonio, que lo mejor va a ser seguir adelante con la disertación de Pedro, y yo voy a tomar las preguntas para después hacérselas al final. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Aqui acaba meu espanhol, para em português. Queria agradecer muito à Alasa, à Bolsa, à Secretaria, a todas as autoridades e a vocês, profissionais que estão aqui presentes. É uma honra mostrar a experiência nossa e compartilhar conhecimento, e também vir aprender muito. Sempre falo que a Alasa me propiciou profissionalmente muitos ganhos, né? Não só para o nosso país, mas de poder também compartilhar o conhecimento que a gente tem em seguro rural. Não é fácil segurar a audiência para um tema como seguro rural, porque desde que eu cheguei na Argentina todos querem só falar de futebol, mas prometo, espero que todos fiquem até o final. Muy bien,
Quem é Pedro Loyola? Gostaria de falar um pouco de mim para vocês entenderem também essa caminhada do seguro rural no país, em Brasil. Eu sou um economista, torcedor do Atlético Paranaense, do Furacão, e diretor atualmente do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Mas eu não estou lá há muito tempo, estou lá desde 21 de janeiro, e durante 14 anos o meu histórico foi junto ao produtor rural. Trabalhei junto à Federação de Agricultura do Estado do Paraná, estado aqui vizinho, e durante esses 14 anos minha missão era fazer a defesa política e econômica do produtor. E quando fui convidado pelo presidente de FAEP, Dr. Adi de Meneghetti, me chamou: você vem de banco, trabalhou em banco durante anos, e eu tenho um problema com os meus produtores aqui do Paraná, mas em todo o Brasil também, que temos muita renegociação de dívida. Há muitos problemas com câmbio, com dólar, com problemas climáticos, e você conhece bem renegociação de dívidas, e queria que você trabalhasse com a gente. Eu falei: presidente, eu aceito, mas eu não aceito trabalhar com renegociação de dívida. A gente tem que se anteceder esse problema. E ele me perguntou qual seria a solução. E eu falei: uma política de gestão de riscos que envolve o seu principal instrumento, o seguro rural. Isso era 2004, e aqui, quando ouvi o presidente Néstor, Raul, e Luiz falando na mesa, então em 2004, Pedro e muita gente no Brasil tinha um sonho de fazer o seguro rural acontecer. E eu acredito que a gente está chegando perto disso. Esse êxito do agronegócio brasileiro, hoje, se vocês puxarem no Google safra de grãos brasileira, se vocês puxarem no Google notícias do agronegócio brasileiro, da safra de grãos, vão ouvir falar em safra recorde de grãos. Nós, ano passado, perdemos muito na milho safrinha, milho de inverno nosso, e esse ano perdemos muito em soja. 119 milhões de toneladas para soja, nós perdemos 4 milhões e meio. Isso não aparece na imprensa, mas muitos produtores sofreram. Então, esse sucesso do agronegócio que nós vemos, ele tem muitos percalços. E quem sofre são os produtores e também toda a sociedade. Eu queria fazer uma reflexão com vocês, que se aqui estamos falando apenas do seguro rural, um instrumento que paga ao produtor pelos danos sofridos em sua lavoura, na sua atividade, ou se hoje estamos falando de uma política agrícola de gestão de riscos como talvez o maior e mais importante instrumento econômico para desenvolver um país na área de agricultura. Isso fica para, ao final, vocês me falarem. Então, vocês podem ver que, em muitos anos, o Brasil experimenta uma queda de produção, mas que essa produção vem crescendo, a produtividade vem crescendo, e a área vem crescendo muito menos. Então, da safra 2005-06 até essa safra, crescemos 94%, e enquanto a área cresceu apenas 32%. Esse ano mesmo, estamos verificando perdas em todo o país. Agora acabou de sair um alerta. Nesse momento eu recebi aqui no meu celular que eu não vim muito preparado para esse frio. Estava em Brasília e um gestor de risco não foi ver o clima que está na Argentina. Um absurdo, mas aqui em Brasília está muito calor. Mas no Brasil, neste momento, está tendo um aviso, um alerta para Minas Gerais, que é um estado que produz muito café, e podemos ter lá problemas sérios novamente com o café. E isso vem acontecendo ao longo do ano. Arroz com enchentes, soja, esse 3,7%
a menos para quem olha, né, para um político ou alguém da sociedade, quando olha, a gente perdeu 3,7%, né, mas escolheu 96,3%. Está muito bom, né? Mas esse 3,7%, por trás dele tem 4,5 milhões de toneladas de soja, tem muitas famílias, mais de 25 mil famílias, que podem, inclusive, perder seu negócio. Ano passado, a gente perdeu em milho safrinha, nossa safra recuperou. Então é isso, enquanto a gente está comemorando uma safra recorde, em muitas localidades em todo o país é muito grande, eu sempre falo que o Brasil tem vários países lá dentro, a região sul é um país, centro-oeste é outro, e o norte e o nordeste é outro, totalmente diferente, assim como o sudeste. Em cada região se produz muito de tudo, mas temos muitos problemas climáticos e a todo ano. Não tem um ano que não passe que o Brasil não tenha algum problema. Eles são às vezes localizados e às vezes catastróficos. Então isso é o que está acontecendo nessa safra, em perdas, granizo, secas e chuvas excessivas, além de ventos fortes. O que traz isso para a agricultura? Lá em 2004, quando fomos explicar o que eu chamo de um ciclo vicioso que nós experimentamos na nossa agricultura, a perda de produção, ela vai levando a uma incapacidade de pagar financiamento. Nosso produtor brasileiro ele é muito alavancado, ele pega muito financiamento, seja através dos bancos, oficiais ou privados, seja com seus fornecedores de insumos. Então é uma atividade, é uma indústria que precisa de muito financiamento. Essa incapacidade de pagar financiamento leva, na safra seguinte, se o produtor não tem um seguro, a uma redução do acesso ao crédito, porque ele renegociou dívida. E, tendo uma redução de acesso ao crédito, ele reduz a sua tecnologia e isso compromete o seu patrimônio. Então, fica um ciclo vicioso que o produtor não consegue sair, o país não cresce como cresceu de 2005, 2006 para cá, né, por conta de não ter uma política de gestão de riscos. Então, onde que o governo vai atuar? Exatamente para evitar essa redução do crédito, e o principal instrumento é o seguro. O produtor ele pode fazer essa contratação do seguro, e isso é muito importante. Mas a gente precisa entender por que para a sociedade talvez fique muito intrigante, né? Por que o seguro de automóvel, de vida, de qualquer setor não precisa de subvenção? E por que a agricultura precisa? Então, eu sempre falo isso, que numa mesma rua dificilmente serão roubados todos os automóveis. Mas numa mesma rua da agricultura, todas as propriedades terão seca, granizo. Então, isso faz com que o custo para você administrar o seguro, né, num país, num estado, num município, seja muito alto. No automóvel, bateu o carro, deu perda total, vem um guincho, leva para a mecânica. Na agricultura, o perito tem que ir 1, 2, às vezes 4 vezes fazer o levantamento de dados. Isso tem um custo muito alto. E não existe ainda tecnologia para tirar o perito. É desejável que o perito vá para dar exatamente, né, fazer a perícia para calcular a indenização devida àquele produtor. Então nós temos um custo muito alto. Hoje nós sabemos que a indústria no Brasil ela é em torno de 35% a 45% de tudo que é arrecadado no seguro é para mover a indústria. Custo administrativo dos acionistas, da seguradora operacional, despesas financeiras, resseguros, né? Todo o modelo da indústria ela gira em torno disso, 35% a 45%. E o restante, o outro 60% em média, é para pagar os sinistros, é o seguro funcionando. Então, lá na política agrícola brasileira, ela é muito baseada nesses 3 pilares. Nós temos uma política muito forte de crédito rural, o governo apoia em torno de 30% dos produtores em todo o país, é a política mais antiga, e nós temos uma política de apoio à comercialização, também a política antiga da década de 70, e mais novo, uma política de seguro, que é de 2003 a lei, e começou a operar no país em 2006.
Então esse programa de subvenção ele vem para acabar com aquele ciclo vicioso que nós tínhamos na agricultura, porque o produtor não contratava seguro porque o prêmio era muito caro, a taxa para contratar seguro, a pólice era muito cara. E o mercado não se desenvolvia porque ninguém contratava seguro. E ficava nesse ciclo vicioso também. Então veio o governo para corrigir uma falha de mercado, né? Incentivando a demanda, expansão e continuidade do seguro, né? Propiciando a evolução de novos produtos, e equalizando também, vocês vão ver aí, depois eu vou comentar, algumas questões até do governo em relação ao efeito multiplicador que isso tem na economia. No Brasil, além do programa federal, nós temos 2 estados, São Paulo e Paraná, que têm programas complementares ao federal, né? Estados que têm culturas de inverno, como trigo, ou culturas de alto risco, como frutas, e que apenas a subvenção federal não consegue trazer o preço do prêmio para um valor acessível aos produtores. Então, lá no Ministério da Agricultura, o departamento que eu estou, nós temos vários programas para diferentes portes de produtores. Nós temos o Garantia Safra, ele é um pagamento de benefício, de ticket único para os produtores, é o pequeno produtor da agricultura de subsistência. Nós temos o Proagro, que é um seguro público da década de 70, para a agricultura familiar. E nós temos esse PSR, que é o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, que é para pequeno, médio e grande produtor. Desculpa. No final eu vou falar aqui sobre a zonificação agrícola, que é um instrumento único, talvez, no mundo, que nós temos no Brasil, uma metodologia científica que indica ao produtor o melhor período de plantio também. Então, a Garantia Safra ele atende quase 2 mil municípios no país, na região Nordeste e Minas Gerais. São produtores realmente que estão na pobreza, tem até um salário mínimo e meio, isso é muito pouco para o meu país, e precisam de alguma ajuda quando tem uma seca. Então, nós temos lá um tipo de um seguro paramétrico, em que se aquele município daquele produtor teve uma perda acima de 50%, o Estado paga um valor, um ticket médio, para que esse produtor, pelo menos, tenha um recurso para comprar alimentos, nesse período em que ele perdeu, né, a sua produção. Hoje, nós temos 900 mil produtores atendidos nesse programa. Aqui estão os grandes números para a próxima safra, que abre exatamente hoje. Nós definimos isso no plano safra, que foi anunciado há 2 semanas. Então, o governo federal está abrindo 1.350.000 cotas, dá para atender mais de 1 milhão de produtores. E aqui estão os dados, né, o produtor ele paga para aderir ao programa, o município também tem uma contribuição financeira, o Estado, a unidade da federação também, e a União complementa, a União entra com maior valor. Então se forma um fundo do Garantia Safra, que é para pagar para esses produtores. A sinistralidade aqui, ela chega a ser de 60% a 70%. Então 60% a 70% dos produtores que aderem ao programa acabam sendo beneficiados todo ano. Eu brinco que isso aqui é uma seguradora dentro do governo, né? E a gente faz toda a operação lá dentro do nosso departamento. Além disso, nós temos o Proagro, é um programa da década de 70, hoje atende 330 mil agricultores, mais de 3 mil municípios e 3 milhões de valor segurado nesse programa. E aí, o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, ele tem um comitê gestor. Eu acho que aqui vale a pena a gente falar um pouquinho sobre como foi o convencimento para existir esse programa e como que ele, né, vai chegar em números que eu vou anunciar daqui a pouco. Esse programa, quando ele começou ainda no governo Lula, as entidades todas pressionaram muito o governo, que precisava realmente tinha uma lacuna, né, para pequenos, médios e até grandes produtores que não tinham
nenhum tipo de instrumento. Havia o Proagro, mas o Proagro atendia apenas a agricultura familiar. E o Garantia Safra também é de 2003. Então, houve uma pressão das instituições, o governo entendeu como importante, e ele começou muito pequeno esse programa. Ele começou com 4 seguradoras. Então, quando eu ouvi a palavra do Néstor aqui, acho que é mais ou menos isso, né? A gente imaginar que não tem nada, mas que Estados Unidos levou 40 anos para fazer seu modelo atual. Eu acredito que nós não vamos chegar aos níveis dos Estados Unidos, mas que já passou 14 anos, mais 5, 6 anos, a gente vai estar num patamar muito interessante para o nosso país. Hoje nós temos 14 seguradoras habilitadas a trabalhar nesse programa, e essa é a forma como ele funciona. O produtor, ele busca um corretor, uma cooperativa, um banco, uma seguradora, faz a sua proposta de seguro. Existe um calendário mensal de subvenção, as companhias seguradoras entram nesse programa, no sistema do governo, e lançam as apólices de forma igual todas, por ordem de chegada. Quem contratou antes tem mais probabilidade de conseguir a subvenção. Eu falo isso porque o recurso que nós temos no programa não atende todo o país. A procura é muito maior do que a demanda é muito maior do que a oferta que nós temos no programa. Então, essas companhias mandam ao Ministério da Agricultura e nós subvencionamos entre 30% e 40% da prima, do prêmio. Quem contrata nesse programa, ele tem 85% de perfil de pequeno e médio produtor. Então, aqui estão os valores, né? Quanto que eles asseguram, a área. Então, típico do Brasil, de pequeno e médio produtor, 85%. Os outros 15% são grandes produtores. E isso está em linha com o que o governo está fazendo nos últimos anos, principalmente nessa nova gestão, que é dar preferência ao pequeno e médio produtor. Nós não conseguimos, nos últimos 3 anos, né, esse ano de 2019, mais os 2 anteriores, atender toda a demanda de seguro que existe no país. Abriu, né, uma diferença entre o que o mercado faz de seguro e o que a gente consegue subvencionar. Então, nós temos aí uma missão muito grande esse ano de 2020, estamos para aprovar agora o orçamento, de tentar reduzir essa distância. Então é isso. As companhias seguradoras em 2006 eram 4, hoje são 14, aí estão todas elas, as companhias que atuam aqui no nosso programa. Né? Temos aqui essa companhia aqui, Sancor Seguros, né? Já é a segunda do país em 5 anos. Então, realmente mostrando que a gente dá espaço para competitividade no país. Né? Como funciona o programa de subvenção? Ele tem modalidades, né? Produto de custeio, produtividade ou de receita de ingressos, um seguro de faturamento. Esse seguro de ingressos é mais novo. Para coberturas de multirrisco, para todos os riscos cobertos, ou riscos nomeados. Né? Por exemplo, granizo, né? Para algumas chuvas excessivas. E nós aí colocamos um nível de cobertura mínimo que é aceito no produto de grãos. Então essa é a tabela de subvenção. Né? Então para grãos, por exemplo, que é o forte do programa por enquanto, um seguro de faturamento, ele tem entre 35% a 40% de subvenção, né? Um de risco nomeado de 30%, frutas, as demais atividades 35%. E existe também um limite por CPF, por produtor, dentro dessas modalidades. Esse é o desenvolvimento do programa desde que ele existe, desde novembro de 2005 até o momento. E aí vocês vão notar algo que parece um teste cardíaco, como falamos no país. É um sobe e desce, não existe uma linha
né, que seria a área segurada sempre subindo. Nós tivemos até 2014 um movimento que foi o auge do programa, quase 10 milhões de hectares, né, e de lá para cá nós estamos realmente 3 anos parados com o mesmo valor, até 2019. Então isso é muito ruim porque temos muitos produtores, né, querendo acessar o programa e acabam ficando de fora. Aí o seguro sempre funciona, né, se a indenização é paga, que é só um valor para vocês terem uma ideia do que foi pago dentro do programa de indenizações, mas muita coisa está sendo paga também fora do programa, né, para aqueles produtores que não conseguiram acessar a subvenção. E aqui os principais números, né, resultado aí do acumulado, né, para mostrar que principalmente grãos e frutas, né, são as culturas mais atingidas. Isso é o que foi anunciado pelo nosso presidente e pela ministra Tereza Cristina no Plano Safra. Nós pretendemos colocar 1 bilhão de reais para nossos produtores, o que daria 259 milhões de dólares. É um valor histórico para o programa, para atender mais de 150 mil produtores, 212 mil apólices, né? Uma área segurada aí que vai chegar perto de 16 milhões de hectares, enfim. O que é importante aqui do programa, antes de eu falar do zoneamento agrícola? Nós não tínhamos o entendimento, principalmente das autoridades políticas do país, em relação a esse instrumento. E de 2 anos para cá, realmente nós conseguimos dar um salto nessa questão. Os políticos começaram a entender a importância econômica a partir de estudos que as instituições fizeram. Nós temos um comitê gestor desse programa, que é dentro do governo, mas também comissões consultivas, que ouvem muito a base, os setores, e isso foi sendo construído a muitas mãos, muitas instituições de 2004, 2005 para cá. Então nós estamos numa fase agora de dar um novo salto na gestão de riscos do país, em que o financiamento da produção continua importante, o crédito rural também, mas agora a nova era em nosso país será para a política de gestão de riscos, não tenho dúvida. Apenas o anúncio desse valor é o começo. Aquele programa a que me referi, o ProAgro, ele vai ser todo feito uma revisão desse programa. Uma boa parte desses produtores vai para o mercado de seguro. E o Garantia Safra também nós estamos revendo o modelo. Então estamos revendo toda a política agrícola de gestão de riscos. Rapidamente falar do zoneamento agrícola, nós precisamos entender que o seguro sozinho não é um instrumento que vai resolver tudo e ele não foi feito para isso. O zoneamento agrícola é feito para que os produtores que contratam seguro ou ProAgro, eles têm que seguir essa recomendação técnica que é feita pela pesquisa, pela Embrapa. Então ele indica as datas de plantio com menor risco, né, com dados de 30 anos sobre o que aconteceu com o clima, em cada tipo de solo e cultivar. Esses estudos são feitos todos os anos, coordenado lá pelo nosso departamento no Ministério da Agricultura com apoio da Embrapa. E ele é publicado no Diário Oficial da União. Então aqui só para vocês entenderem a parte técnica, né? Lá onde tem um pouquinho. Aqui em vermelho o produtor não pode plantar nesses decênios. Aqui cada número aqui é um decênio que corresponde a um mês. Aqui os municípios. E aqui é conforme o risco. Quando é azul, ele está num risco de insucesso de 20%, no amarelinho um risco de 30% e em verde de 40%.
Então nós temos esse zoneamento feito para todo o país, mas não para todas as culturas. Na verdade não chega em todas as regiões ainda. Estamos ampliando o zoneamento agrícola. Para isso nós colocamos à disposição agora, nesse Plano Safra, um aplicativo que facilita a vida do produtor, das cooperativas, das seguradoras, enfim, de quem trabalha na gestão da propriedade. Ele se chama Plantio Certo. Esse aplicativo é só para Android, no Play Store. Então ali vocês vão poder ver que, entrando nesse aplicativo, colocam o nome do município, qual que é a cultivar que aquele produtor vai plantar, qual que é o tipo de solo, e ele vai mostrar exatamente, né, aqui por exemplo, Cascavel, quais são, né, são várias culturas, aqui está mostrando uma parte só do painel, mas, então nós temos soja lá, por exemplo, ele dá todas as informações desses decêndios, o produtor escolhe um desses decêndios e coloca, aperta, né, o dedinho ali num desses decêndios, num desses botãozinhos, e aí ele vai ter a informação também de toda do armazenamento, histórico de armazenamento de água naquele solo, do histórico dos, né, últimos 30 anos, né, e geram gráficos aí de como que vai ser a disponibilidade de água no período que ele estiver com o plantio a campo. Então esse é um dos instrumentos que a gente está lidando lá, junto com o seguro, com as outras políticas. O nosso programa, né, não só de seguro, mas todas as informações, a gente tem transparência total deles, inclusive com nome de produtores, onde foi retirado o seguro, né, no Proagro também, no Garantia Safra também. Então a gente disponibiliza toda a informação para a sociedade. Temos um Atlas do Seguro, onde, né, qualquer pessoa pode acessar todas as informações do que foi liberado em seguro, para que regiões, municípios, né, para os pesquisadores que querem fazer estudos, enfim, produtores beneficiados, toda a legislação, todas as informações possíveis. Queria agradecer e aí fica a pergunta, né, será que um instrumento de seguro rural, ele é apenas para que o produtor tenha a recomposição financeira para pagar quem financiou ele, ou se isso é uma política importante para qualquer país, não estou falando só de Brasil, em que o Estado, onde funcionou, onde teve êxito o seguro rural, o Estado teve uma forte participação. Eu creio que no Brasil nós estamos dando um pulo, e eu espero que poder contribuir aí com os demais países, no que for preciso, para que também, né, todos os países possam compartilhar essa experiência de seguro, implementar suas políticas, porque realmente isso aqui faz muita diferença para a economia e a sociedade. Muito obrigado. Bueno, la verdad que súper interesante tanto Antonio como Pedro y mucho para aprender y eventualmente para tratar de implementar nosotros. En rigor de ser estrictos con el tiempo, porque estamos un poquito demorados, voy a tratar de sintetizar solamente una pregunta para cada uno y así después pasamos a un pequeño break y seguimos adelante con las experiencias. Pedro, un poco para seguir con la línea, tengo varias, pero me parece un poco interesante y en línea con la parte técnica, cómo se definen las tasas de riesgo. Es decir, hacías un comentario respecto de que se había hecho un atlas de seguros, de que el propio Estado, como parte de su rol, además de ser, digamos, digamos, de promover la utilización de las herramientas a través de los subsidios, también había generado el zoneamiento agrícola y había generado experiencias y calificaciones de riesgo, ¿no? Es decir, ¿cómo manejan actualmente la calificación de los riesgos? No programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, nós não temos participação na definição da taxa de risco, na precificação da pólice do seguro. Nós colocamos às seguradoras parâmetros mínimos para aquele seguro ser aceito. E esse programa é uma participação público-privada. O governo faz as regras, mas a taxa de risco a gente deixa para o mercado competir. O mercado levar o melhor produto, com a melhor cobertura. Então a gente não entra muito no produto que as seguradoras estão fazendo.
nem na taxa de risco. A gente define parâmetros mínimos que acreditamos que vão atender a necessidade do produtor, no mínimo pagar o seu financiamento, o seu custo de produção. No Proagro, que é um programa de seguro público, totalmente público, é definido, hoje a gestão, por incrível que pareça, não está comigo lá no Ministério da Agricultura. Desde a década de 70 esse programa foi criado no Banco Central. Então é o único banco central do mundo que faz gestão de riscos agropecuários, né? Ele define política monetária, né? Hoje está discutindo a vinda desse Proagro para dentro do Ministério da Agricultura e basicamente lá eles definem, porque a gente está falando de agricultura familiar, eles definem, eles sabem a taxa de risco, eles sabem como precificar, mas a subvenção é muito grande. O governo tem consciência, né? Esse ano, para vocês terem uma ideia, no PSR, no Seguro Rural, está sendo pago mais de 1,5 bilhão, boa parte disso por sequilha em soja, e no Proagro, que está fechando a safra agora, 1 bilhão de reais nessa última safra. 40% disso com trigo. Então, assim, que é a cultura hoje mais afetada dentro do programa de pequenos agricultores em nosso país. Então, a precificação no Garantia Safra, que é o programa menor, é um seguro paramétrico, ali é muito mais assistencial. Nós arrecadamos, né, com a União, com os outros entes federativos, formam um fundo, mas nós sabemos que ali é muito mais assistencialista. E a gente quer dar uma outra visão para esse programa de não ser apenas assistencialista. A gente quer levar capacitação a esse pequeno produtor, nós queremos levar cooperativismo e assistência técnica. Então esses são os próximos passos para esse público pequeno, grande do Nordeste, mas pequeno em área, representa 1 milhão de hectares. São pequenos produtores que plantam 1 hectare, 2 hectares, até 5 hectares. Então, a precificação do risco depende do modelo, mas basicamente no mercado privado, que é o que estamos falando hoje, nós acreditamos muito na competição das seguradoras e aí fazemos políticas direcionadas. Estamos trabalhando para que ano que vem, quando tivermos esse recurso de 1 bilhão, nós vamos anunciar algumas regras novas para as seguradoras com antecedência, para que elas possam atender o que a gente vai chamar de um sistema de metas, que é mais ou menos o que acontece hoje nos Estados Unidos, um pouco na Espanha. Então, isso é muito importante para nós. Só para terminar, em nosso país há uma grande preocupação com a avaliação de perdas. No Proagro, nós temos muito problema de risco moral, de algumas fraudes, e vamos combatê-las agora, mas também as seguradoras têm muitos problemas em nosso país. Então, esse é um outro problema que acaba afetando a taxa de risco, o prêmio que o produtor paga, y que el gobierno o Estado tem un papel de ayudar a fiscalizar y até auditar. Gracias, Pedro. Y bueno, en línea con lo que transmitías, Antonio, me parece que por la función que tienen ustedes las organizaciones ganaderas, la pregunta viene cuando queremos implementar o desarrollar algunos de estos programas, ¿cuáles serían los principales canales de comunicación que han utilizado ustedes y quiénes serían los actores en un programa PPP o público-privado que deben cumplir con esta tarea de difusión y de asesoramiento? ¿Cuál es el rol que ha tomado la organización y cómo lo han trabajado ustedes desde en sinergia con los gobiernos provinciales y federales? Bien. ¿Quién sabe quién te dio la pregunta? Pero es un tema particularmente complejo, ¿no? Sin duda nos ha costado trabajo, pero hemos avanzado mucho. Mencionaba que hace 10 años más de 1 millón de productores no habían tenido ningún contacto previo con ningún tipo de seguro, absolutamente ningún tipo de seguro, ni de seguridad social siquiera. Y en este sentido el concepto de riesgo y indemnización es muy complejo de transmitir, al menos en México, y con una historia asistencialista
en el campo se confunde apoyo con indemnización. Inclusive a nivel de que hace unos años con las autoridades, cuando había un evento catastrófico, masivo, de pronto los tenemos. Ahorita estamos en un proceso estas semanas que involucra más de 40,000 productores que hay que indemnizar, y recuerdo que llegaban las autoridades y decían ¿cuándo se van a otorgar los apoyos del fondo de aseguramiento? Y el tema es que no son apoyos, es indemnización. Eso es muy elemental, costó mucho trabajo, pero desde luego hay que difundir de qué tienen un seguro, cómo están asegurados, y hay también que venderse en la sociedad en su conjunto. En este sentido echamos mano de todo lo disponible. Al día de hoy somos muy activos en las redes sociales. Todos nuestros técnicos, que tenemos cerca de 400 ajustadores, tasadores, ustedes en el país, cuando trabajan en un siniestro lo suben a las redes sociales y se difunde. Tenemos participación en programas de radio, televisión, en revistas especializadas. Tenemos un trabajo que es eminentemente gremial con los directivos de las organizaciones en el país, otros que son más masivos a nivel de productores. La autoridad, los programas del gobierno federal al momento en que negociamos la participación de los subsidios, porque atípicamente a otros gremios, nosotros lo hacemos a nombre de todos los ganaderos del país, pues siempre se pacta también un nivel de programas de difusión conjuntos en los que participa el Estado, tanto el Estado federal como las provincias, en forma conjunta con nosotros. La Confederación tiene uniones ganaderas regionales que son provinciales, y de estas asociaciones ganaderas se desprenden uniones ganaderas, perdón, se desprenden asociaciones ganaderas locales, que son a nivel de municipio, y son 2.200 en el país. De esa forma llegamos a todos los productores. No obstante toda la infraestructura que tenemos, no obstante todos los medios que hay en la actualidad, no es tarea fácil para nada. Bueno, poco como conclusión, simplemente fui anotando algunos conceptos, creo que sin duda... Perdón, sí. no escuché, y pido disculpas si lo dijeron, no se habló de franquicia. ¿Tienen franquicia su seguro? En el caso nuestro, hay, bueno, el término franquicia en seguro se puede entender de dos maneras. Una franquicia deducible, donde hasta que se llega a la franquicia se deduce esto y no se paga. Nosotros tenemos el otro concepto. Hay que llegar a un mínimo, esto es de muerte por enfermedades, donde aplica el concepto de franquicia. Debemos de tener un mínimo de animales muertos por la misma causa. El mínimo está dado por el tamaño de la unidad de producción. Los ganaderos pequeñitos, con que se mueran dos al mismo tiempo, ya fue la franquicia. Pero en nuestro caso, una vez que se llega a la franquicia, se indemniza desde el primer animal. Ese concepto se entiende, es decir, una vez alcanzado es para evitar, digamos, la muerte natural o la muerte por goteo, pero si una vez que se alcanza y se supera, se indemniza, en el caso del modelo mexicano, el 100%. No sé si tienes alguna aclaración. Sí.
No modelo brasileiro de seguradoras, há franquia para frutas, muito clara, e grãos, se faz uma franquia no nível de cobertura. O produtor de grãos, geralmente, há que perder pelo menos 20% de sua produção. Em frutas há outras formas, mas há uma franquia também. Em nosso país estamos agora desenvolvendo algumas seguradoras, seguros muito diferentes, seguro de faturamento para ganaderia, em que vai se levar em conta não apenas a perda que um gado pode ter por problemas de seca com a pastagem, mas também problemas de preço. Esse seguro de receita está muito comum agora no país, usa um pouco do modelo americano e está se desenvolvendo bem agora em algumas seguradoras. Bueno, además de agradecerles, como les comentaba antes, algunos conceptos, creo que tenemos por delante un gran desafío, creo que sin duda esto se logra con solidaridad. Acá es claro que el sector más vulnerable de pequeños productores es el que necesita del apoyo de todos nosotros, como sociedad en su conjunto. El caso de Brasil y el caso de México tienen características propias que hacen que los mercados se hayan desarrollado por esa vía, pero creo que nosotros acá en Argentina también tenemos, hoy estamos celebrando una cosecha récord, pero el norte de nuestra provincia, o la provincia de Chaco y Santiago del Estero, hay muchísimos productores que realmente han perdido absolutamente todo, y para esos productores están viendo la película por televisión y ven que todo el mundo está contento, pero indudablemente para ellos, hoy por hoy, lamentablemente en el mercado no existen opciones que lo puedan permitir cubrirse o transferir al riesgo. Entonces creo que ese tiene que ser el compromiso que asumíamos antes al inicio, de tratar de desarrollar herramientas para que los pequeños, los medianos y también los grandes, que ya tienen otra capacidad de gestión propia del riesgo, puedan tener acceso a este tipo de cobertura y podamos dar ese salto cualitativo que le falta a nuestro país. No me quiero extender mucho más, les quiero nuevamente agradecer tanto a Pedro como a Antonio, les pido un fuerte aplauso para ellos.